Então, sobre a prova, o pessoal do diurno tem adotado um método de fazer prova, que é o seguinte: você faz a prova e quando falta meia hora para terminar o prazo, você tem direito a 5 minutos de conversa com os seus colegas. Isso eu vou adotar na próxima prova. A regra é a seguinte: você deixa, se você quiser participar, se você não quiser, você fica no seu lugar fazendo a sua prova. Se você quiser participar, você deixa tudo que você pode escrever, caneta, lápis, papel, etc. Qualquer outro objeto que você tenha na mão, não leva, e você vai para a frente da lousa e você pode conversar com seus colegas, pode escrever na lousa durante 5 minutos e depois desse prazo terminado, você volta para o seu lugar e termina a sua prova. Tá? Então isso vai ser uma possibilidade aberta que eu não usei na primeira prova. Pergunta sobre isso. Como é que funciona essa regra? Ok. Então agora a gente está vendo relatividade e, como eu disse numa das aulas, a relatividade tem um problema quando a gente estuda, porque a gente tem que tratar da reestruturação de conceitos, que é diferente da estruturação. Estruturação, você não sabe alguma coisa, sei lá, você não conhece o campo magnético, você aprende alguma coisa sobre ele e pronto, está aprendido, coloca no lugar no mapa do conhecimento da física. Eletromagnetismo tem um problema diferente. Por quê? Porque você já viu esses conceitos. Eles têm que reordenar esses conceitos na sua cabeça. Isso dá um trabalhão. E, além disso, tem a seguinte coisa: como você tem... Se fosse para reordenar tudo, seria fazer outra teoria. Mas você não reordena tudo, reordena parcialmente. Isso que é a coisa mais difícil. Porque fica muito, a gente no começo não sabe o que muda e o que não muda. Tá? Então isso é uma dificuldade inerente ao estudo da relatividade, que todo mundo sente. Se sentir também é normal. Uma coisa que é interessante a gente olhar é o seguinte, que se você pegar os conceitos de espaço e tempo que a gente tem que a gente usa, esses conceitos têm uma história. E isso que é uma coisa interessante. Se o conceito tem uma história, ele não pode ser natural. Tudo bem isso? Só sim. O que é uma coisa que não é natural? O mais comum dessas situações é ela ser normal. Então, o que é normal? Normal é alguma coisa que a maioria das pessoas faz ou pensa daquele jeito num certo lugar. Tudo bem? Isso é um padrão de normalidade, mas não é de naturalidade. O que é isso? Só sim. E aí, por exemplo, você pega essa discussão do papel das mulheres na sociedade, toda vez que tem isso, aí não é a primeira vez que acontece, já aconteceu várias vezes coisas desse tipo. Mas agora está acontecendo uma fase dela. Quando você faz isso, das ações políticas nessa coisa é você separar o que é normal do que é natural. Tudo bem? E normal, fala assim, se é normal, é mutável. Se é natural, não é. Só pode ser daquele jeito. Então, como a gente intuitivamente tem essa mistura na cabeça, é legal separar essas duas coisas. Se você pegar a lei que o Congresso faz, pessoal, o Congresso faz leis? Não, ele faz normas. Certo? O juiz aplica a lei? Não, ele aplica a norma. Por quê? Porque alguma coisa que alguém decidiu para ser daquele jeito podia ser diferente. Tudo bem isso? Só sim. Então é uma norma. Se a gente decidiu que tem que ser assim, pronto. Mas isso daí não está na natureza. O que é isso? E é o problema que a gente coloca aqui é o seguinte: será que espaço e tempo estão na natureza do jeito que estão? Ou eles são normas?
Tudo bem? O grande problema. Claro que você tem a intuição, que você só pode ver o espaço daquele jeito, não tem importância. Tudo bem isso? Ou seja, o seu sentimento interno, que aquilo só pode ser assim, não é necessariamente uma grande referência. Pode não ser. Você apenas pode estar muito convicto do seu ponto de vista, só isso. Mas ele pode ter outro. Só que é interessante que quando você tem essas repercepções do universo, normalmente essas coisas não estão confinadas só na física. E no caso da percepção do espaço-tempo, isso se manifestou de maneira muito forte na arte, certo? E aí, por exemplo, se você olhar isso aqui é uma pintura da cerca de 1300 por aí. Mesmo cara ou outro cara. Só qual é a sua sensação de espaço disso aqui? Um deles é gigantes. Oi? Um deles, os caras são gigantes. Só isso? Só qual é a sua sensação de espaço nisso aqui? Isso daqui tem que ser meio rápido, porque é parte da aula, tá certo? Mas é um problema que poderia falar muito tempo a respeito disso. Tá? Só existe a noção de espaço aqui? Só o universo físico clássico, que é espaço é um palco. Tudo bem? Tem um palco aqui? Tem? Você não precisa ficar com medo, fala o que você acha. Tem. Tem? De que jeito? Só o palco tem duas dimensões? O palco da física? Não. Tudo bem isso? Mas não seria uma representação Oi? do espaço? Oi? Não seria uma representação do espaço? Pois é, uma representação do espaço, mas A projeção dele, a gente... Mas quando ele está representando o quê? De que jeito que ele representa essa entidade? Essa que é a pergunta. Certo. De que jeito que ela representa essa entidade? Só tudo bem a pergunta? Ainda que vocês não falem nada. Tudo bem? Mas se você, por exemplo, compara isso com isso daqui. Só qual que é a diferença? Daqui a 200 anos mais tarde. Esse aqui parece ter profundidade. Só está vendo que tudo bem, aqui tem profundidade? Sim. Só se você olhar, esse espaço tem uma profundidade, mas esse daqui, do papel. Mas ele tem uma pequena profundidade. Ele cavou um pouquinho no espaço, no quadro aqui. Ele entra um pouquinho lá dentro. Só as pessoas estão todas empilhadas aqui, você vê isso? Sim. E eles não têm lugar, portanto não tem espaço. Sim. Você pega esses caras aqui, sei lá, está todo mundo assim. O que é isso? Espremido aqui, né, entre esse plano e esse plano.
E aí isso aqui muda substancialmente. Tudo bem isso? Pessoal, e aí você pergunta, se você olha, fala assim, aqui tem um lugar, uma coisa assim. Esse outro quadro aqui também. Que, todos eles dessa época são parecidos. Assim, tem o mesmo... Tudo bem, mas isso daqui não é isso. Daqui é outra coisa. Pessoal, tudo bem? E aí, que tipo de coisa que você vê aqui? Que tipo de espaço que você vê? Só esse quadro tem tempo? Não. Só tem algo acontecendo aqui? Tudo bem, mas você vê que uma coisa não se mistura com a outra. Tudo bem, você tem daqui um receptáculo. E aí, se você olhar esse tipo de receptáculo que tem isso aqui, tem um negócio fininho. Tudo bem isso? Isso daqui é a noção, é o jeito que a gente pensa no espaço newtoniano. Uma coisa assim fininha, rala, um lugar. Tudo bem? E as coisas podem estar no lugar, podem não estar. Existe a noção de vazio. Tudo bem isso? Só sim. E aí, nessa época, estava sendo construída a ideia de perspectiva. Se você olha, esse cara aqui, ele podia ter fechado essa porta da igreja, do templo, mas ele não fechou. Por quê? Porque ele queria que seu olho fosse até lá, passasse pela porta. Tudo bem, o cara quis isso, fez esse propósito. Então, tudo bem isso aí. Isso daqui é um pouco... Então, se você quiser, você vê o sistema heliocêntrico aqui. Uma metáfora dele. Então, o que organiza essa órbita aqui? Tudo bem? Esse negócio aqui atrás. Tudo bem isso? Só a morada de Deus. Tudo bem isso? Então você vê que a noção de... Isso daqui é antes do Copérnico ainda. 80 anos antes, mas de qualquer jeito essa coisa está chegando lá. E aí, uma vez que as pessoas começaram a entender essa linguagem, isso daqui é o Rafael, isso daqui é o Piero della Francesca. Compara um com o outro. Esse daqui chama Madonna do Ovo. Daí, se você olhar de perto, depois se você quiser, você pode vir aqui e olhar. Tem o ovo pendurado aqui, no teto. Isso é o símbolo da fecundidade, tem a fecundidade embaixo, realizada. Mas, se você olhar, existe a noção de você dar a volta por trás do ovo com o olho. Tudo bem isso? Tem um lugar lá. O cara está representando isso. Sim. Esse cara aqui foi um dos inventores da perspectiva. E aí as pessoas começaram a pintar coisas desse tipo também. Então, esse daí entrou na arte, essa ideia, noção de espaço, trazida, um espaço bastante newtoniano. Por quê? Porque é uma coisa, essencialmente, que conta aqui, que isso aqui é parado, tá vendo? O espaço está quieto. Só se ouve o silêncio aqui. Tudo bem? Tudo bem? Só sim? Aí você vai para 1905, você começa a ver coisas desse tipo aqui, ó.
Daqui é Picasso. É um retrato. Só qual que é a diferença disso e disso? Tá? Pergunta, aqui tem espaço? Tem tempo? Não. Segunda chance. Só tem tempo. Se você olhar, o cara ele não está olhando as coisas de um ponto de vista fixo. Ele não parou o olho dele. Ele olhou assim, 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 assim. Tudo bem? Isso aqui é o cubismo. E aí tem também, de novo, uma série de pinturas desse tipo aqui. Que a ideia é sempre a mesma. E aí você vê que isso daqui, se você quiser, você pode chamar isso de uma espécie de espaço-tempo. Tudo bem, você misturou uma coisa com a outra. Aqui, você separa claramente o que é espaço e o que é tempo. Aqui, você mistura os dois. Tudo bem? Olha. Esse cara é um cara importante, chama Boccioni, e ele tem duas esculturas muito importantes dele no MAC, Museu da USP. Certo? Mais uma. E você vê o que o cara estava interessado, era menos de tudo, era no violino. Ele estava interessado, falou assim, como é que você olha o violino? O que você está fazendo? Tudo bem, o violino não interessa. Tudo bem? Sua pergunta? Então, eu estou falando isso por quê? Porque... E aí, se você quiser, você pode ir atrás disso daí, você vai encontrar um montão de exemplos. De todas essas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma construção, claramente. E se você vai perguntar quando que os caras estavam pintando essas coisas cubistas, 1905, 1910. Que é exatamente a época que a relatividade estava sendo feita. Esses caras conheciam o Einstein? Não. O Einstein conhecia esses caras? Não também. Mas, de alguma forma, eles aprenderam o espírito da época. E cada um colocou o espírito da época no seu lugar, o que ele fazia. Certo? Então, tudo bem. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa coisa que se você acha que isso daqui é a única coisa possível como espaço, não é. Certo? Isso daqui é uma construção cultural, e se você acha isso, porque você está acostumado com isso, só por isso. Tá? E aí tem que se acostumar, a propósito da relatividade. Tudo bem? Pergunta? Só isso aqui é o livrinho da... que eu falei para vocês outro dia, que tem na biblioteca, é onde tem o trabalho do Einstein e outras pessoas. O trabalho da relatividade esta aqui, ó. A teoria da relatividade restrita é esse pedacinho do livro. Esse livro está na biblioteca. O princípio da relatividade. Puseram o nome do Einstein porque vai vender mais, né? Tem vários autores que contribuíram, Lorentz, Minkowski e outras pessoas, que contribuíram para a física daquela época. E o livro, isso daqui está aqui dentro. Tem a relatividade restrita, que é isso aqui, tem a relatividade geral também, e eu trabalho sobre a equivalência de massa e energia. Tudo bem? Quer dizer, então,
está dito aqui é o seguinte, que ele fez tudo isso, aqui ele estudou a cinemática relativística, dinâmica e eletromagnetismo relativista, tudo nesse pedaço aqui, nessa coisa. Eu estou querendo dizer o seguinte, isso aqui está ao alcance da sua mão, você pode ler isso aqui. Principalmente depois de estudar um pouco de relatividade. No começo é um pouco duro, mas se você fizer o curso, você é capaz de ler isso aqui. E aí vale a pena. Tá? Aí você vê como é que o Einstein colocou as ideias dele. E aí o que a gente estava vendo na aula passada é o seguinte, que na relatividade, coisas como espaço e tempo mudam. A gente precisa tomar cuidado para não transformar a relatividade num circo. Porque tem muitos efeitos espetaculares, aí se a gente só presta atenção no que é espetacular. E a teoria não é assim. Tem que usar outra ideia, outro jeito para fazer isso. Mas, e aí aquilo que eu mostrei na aula passada, vai na direção de enfatizar alguma coisa que é espetacular. Que é que o jeito que o relógio funciona depende da velocidade do relógio. Só que o que estava dito lá é o seguinte, ó. Você vê que coisa esquisita. O que está dito lá na aula passada é o seguinte, se eu fizer isso com esse objeto aqui, a velocidade com que ele anda muda. Tudo bem isso? Só não é tempo, espaço, é relógio. E por isso que no livro do Einstein, o tempo todo ele se preocupa em colocar o relógio onde precisa ser olhado o tempo. Ele não quer falar do tempo, essa coisa assim. Tá, isso é, o Newton falava, mas agora não é mais assim. Agora a gente tem que quebrar tudo isso em pedacinhos. Tudo bem? E o instante é marcado pelo relógio. Então você vai lá e olha o relógio. E o que está dito é o seguinte, se isso daqui andar, em relação a você, ele vai funcionar diferente do seu relógio. Isso quer dizer a seguinte coisa, que vocês podem sincronizar os relógios de vocês, todos eles marcam ao mesmo tempo. Aí eu pego o relógio aqui, na frente do relógio dela, tiro uma foto do meu e do dela. Pessoal, dá para tirar essa foto? Dá, você pega, põe uma câmera bem perto, tal, não sei o que, toma cuidado. Se quiser pôr longe também dá mais trabalho, mas dá. Mas põe a câmera bem pertinho, você afere os dois números. Tudo bem isso? E aí o que eu vou fazer é o seguinte, mais do que isso. Ela pega, põe dois relógios, ela sincroniza dois relógios. Esse daqui e o dela. E aí eu passo num trem com a mão assim, e pego esse relógio aqui. Tudo bem? Carrego. E eu chego aqui, jogo o trem, jogo fora da janela. O relógio. Tudo bem? Aí você compara a marcação desse relógio com a marcação do relógio de vocês, o de vocês marca mais. Só tudo bem? Ou seja, só porque andou no trem. Esquisito isso? Sim. Sim, esquisito. Mas essa é a ideia da relatividade. Pronto, pergunta. Ok. Outra coisa que muda muito na relatividade é a noção de simultaneidade. O que eu quero dizer é o seguinte, se for um evento for simultâneo num referencial, em geral ele não será simultâneo em outro. Isso é esquisito. Por exemplo, eu estou num trem aqui que tem uma janela de vidro, certo? Passando na sua frente. Você pega, molha o seu dedo em tinta vermelha e azul. Aí você pega os dois dedos ao mesmo tempo e marca a janela do meu trem. Faz assim, ó. Tudo bem? E aí, o laranja e azul, para não confundir com o referencial. Laranja aqui, azul aqui. Pergunta, eu vou ver um ponto laranja, um ponto azul no trem? Vou. Agora, eu vou enxergar que eles chegaram ao mesmo tempo na janela? Não. Tudo bem? A previsão da relatividade é isso. Eu vou ver o tunk, tunk,
Você fez isso. Pera. Pode explicar isso de novo? No caso, eu estava pensando, inclusive. Eu tô falando o seguinte, se você, você pega o seu trem aqui, tá andando assim, você pega qualquer dedo, molha o dedo laranja, o azul, não precisa ser o seu dedo, pega um instrumento, que é melhor, porque senão o seu dedo vai se atrapalhar. Pega o instrumento, aperta o botão, com dois braços, o braço faz assim, toque. Você está dentro ou fora do trem? Você está fora fazendo isso para mim. Eu estou dentro do trem, certo? Isso daqui é o referencial de vocês, tudo bem? E eu estou andando assim, ó. Tá, mas esquece isso. Você não enxerga isso. Você só enxerga isso daqui, onde você está. E aí você pega a janela do meu trem, você vê o meu trem passando, vê. Você pega, consegue marcar a janela, marca. Tum, faz assim, trem andando. Tudo bem isso? O que eu estou dizendo, a gente vai fazer conta mostrar isso, mas o que vai acontecer é o seguinte, que isso daí é simultâneo para você. Porque você inventou uma máquina que é capaz de fazer isso. Pega os dois braços, faz assim. Tá? E aí, no trem eu não vou ver, eu vou ver essas marcas, mas eu vou ver que elas surgem em instantes diferentes. Primeiro uma, depois a outra. O contrário é válido? Se você fizer de dentro do trem, eu que estou fora vou ver aparecer... Só o contrário é válido? Sim, o contrário é válido. Isso é legal pelo seguinte, porque isso quer dizer que a simultaneidade depende do referencial. Tomando cuidado. Se os eventos forem assim, eles são simultâneos para os dois. Se eles forem assim, não são simultâneos para os dois. Ou seja, depende dele estar na direção do movimento ou estar perpendicular ao movimento. Isso a gente vai ver bastante também. Tudo bem? Mas se você estiver na direção do movimento, eu posso faz o contrário. Eu pego meu dedo no trem, estou passando na frente, faço assim com a minha máquina e marco a janela do trem. Uma cor. Você pode fotografar. Se fotografa, você vai ver uma hora que vai ter uma e não vai ter a outra ainda. Vai ter mais tarde um pouco. Só sim? Tudo bem? Então, pergunta. Então, a moral da história é o seguinte, se você quiser trabalhar com relatividade, isso é muito difícil. A gente não consegue ter uma intuição sobre essas coisas e o jeito é a gente trabalhar tecnicamente. Então, isso que a gente vai fazer força para aprender a trabalhar com a técnica e aí qualquer problema você resolve. Então, normalmente, o problema você faz a conta primeiro e interpreta depois. E aí dá para fazer. Se quiser chutar o que vai acontecer, eu tenho uma intuição, achar que, normalmente, a gente erra. Tudo bem? Pergunta. Oi. Eu já vi uma analogia falando que se você anda 1 metro no eixo X, sua coordenada X no final é maior do que a coordenada X se você andar em qualquer outra direção. Deixa eu falar, eu não queria entrar nessa discussão. Por quê? Porque a gente não pode fazer relatividade oral. Você tem que pegar e fazer qual é o seu referencial, fala para mim. Qual é o outro referencial, fala para mim. Aí a gente discute. Tá, você colocar isso num mundo de palavras, aí o capeta entra no meio de uma palavra e outra e cria um negócio que você não entende, simplesmente. Tá? E é esse que é o problema das pessoas que falam sobre relatividade. Sem brincadeira. Você vai olhar, as pessoas falam um efeito, não sei o que o cara saiu, o cara entrou, o cara deu a volta, não sei o quê. Quando você começa a falar isso, você perde a noção você perde o controle técnico do problema. E feito isso, vale tudo. Uma coisa que marca, tá vendo? Sai um pombo daqui, como é que você faz isso? É meio isso. Vira uma coisa que pode tudo. E no mundo não pode tudo, só pode certas coisas. Tá? Então, mas a gente precisa ter controle técnico disso daí. Que é a única saída, não tem outra.
E aí, se você tiver controle técnico, você se coloca uma questão bem colocada e vai até o fim, resolve e vai ficar tudo claro. E é uma resposta sem ambiguidade. Tudo bem? Você conhece o que eu ia falar? Oi? Você conhece o que eu ia falar? Não ouvi o que você falou. Você conhece o que eu ia falar? Não, já falou, já tem problema. Não precisa de conteúdo. Esse que é o problema. Tá, esse que é o problema. Você já abriu a porta para bagunça. Pessoal, vamos lá. Um exemplo clássico de como que a simultaneidade depende do referencial. Você pega no referencial M, que é o referencial vermelho. Só é o seguinte, você vai lá nessa estação, que é essa coisa que você está vendo aqui, você coloca tudo parado em relação a você. Você põe uma luz aqui, e você fica bem no meio. Assim. E aí, daqui é um negócio que é capaz de lançar um flash de luz, tá, solta uma bolha de luz. E aí você aperta o botão aqui, no meio, e aciona as duas. Vai demorar um pouquinho. Só que como você está equidistante, demora igual. Aí eles acendem e essas duas frentes de luz chegam a você ao mesmo tempo. Tudo bem isso? E aí você vê isso simultaneamente. Pessoal, tudo bem? Então, se eu fizer um cineminha disso aqui, seria uma coisa assim. Tem estação aqui, ponto A, ponto B. Você apertou o botão, começa uma luz sair aqui, mais tarde um pouco, essa luz chega aqui no ponto médio. Que ela saiu daqui, tem uma frente de luz chega aqui, outra frente de luz chega aqui e ela chega ao mesmo tempo. Tudo bem isso? E então esses dois eventos para você são simultâneos, garantidamente, porque a luz deles chegou a um ponto aqui distante ao mesmo tempo. Tudo bem? Então isso garante que eles sejam simultâneos. A aqui, B aqui. Agora você deixa um trem passar lá. Só que nesse desenho, que cor que é o trem? Vermelho? Vermelho. Tudo bem? Porque você está vendo o trem. E você está vendo o trem aqui. Imagina que na hora que você esteja aqui, aqui tem um personagem C e outro personagem D aqui. Só você consegue enxergar eu estou lá, pergunta, você está aí, eu estou dentro do trem, eu sou o personagem C, você me enxerga? Sim. Você sabe que eu estou na frente dele nesse instante? Sabe, tudo bem? Consegue saber isso. E aí você consegue saber que tem um outro personagem J bem na frente desse daqui? Essa pessoa consegue ver isso? Tudo bem? Consegue. Aí pergunta, esses eventos aqui são simultâneos nesse referencial e no outro. O que você vai ver? Então, na hora que esse pulso foi emitido, o trem está andando. Tudo bem isso? Significa que a luz vai correr atrás desse personagem aqui.
Tudo bem isso? E esse daqui está na frente... O trem está andando para que lado? Desculpa, eu devia ter falado isso. Ele sempre vai andar para cá. Tá bom. Tá. Sempre anda para esse lado. E o que vai acontecer? Como é que a pessoa do trem vê esses dois eventos? Só no referencial do trem, aonde que a luz se cruza? Onde que a luz se encontra? Vai se encontrar aqui, tudo bem? Sim, isso. Sim. Ok? Então, isso significa o seguinte, que o encontro das duas luzes no trem, ele vai ocorrer num lugar por aqui. Não aqui. Pergunta, quem que viu a luz ser emitida antes? D ou C? Só o D emitiu antes, tudo bem? C emitiu depois. Tudo bem isso? Pera, Oi? não entendi. Estou dizendo o seguinte, se a luz se encontra aqui, que é um ponto por aqui assim, certo? Como é que ela pode se encontrar aqui no trem? O único jeito é ela ter saído antes daqui do que saiu daqui. No caso, a luz está saindo de fora da estação daqui. Não tem importância. Você vê que não dá. A luz saiu de C e D? Sim. Eu achei que era de A e B. A luz foi emitida aqui, que está na frente do C, exatamente na frente, nesse instante. Tudo bem? E aí ela chega num ponto esquisito. Não é no meio. Na plataforma ela chega no meio. Na no plataforma, trem, não. exatamente. Na plataforma chega no meio, no trem não. Se não chega no meio, significa o quê? Que um teve que emitir antes. Que um emitiu antes do outro. Tá, isso é mais problema de brincadeira, porque brincadeira sim, a gente está argumento oral. O que a gente vai fazer agora é transformar isso em uma coisa técnica. Tudo bem? Só assim. Senão a gente não consegue trabalhar em relatividade. Ok? Então vamos lá. Como é que faz relatividade técnica? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. A relatividade trabalha com eventos. Só o que é um evento? Evento, a palavra evento em relatividade ela é usada de jeito diferente do que a gente usa na linguagem comum. Por exemplo, você fala que um show de rock é um evento. Tudo bem? A batida do carro numa árvore é um evento. Sim, mas a ideia do evento em relatividade é alguma coisa que acontece num ponto, num instante. Só. Ele não tem... porque o show de rock tem vários pontos. Ele tem aqui e ali, mesmo que seja um lugar pequeno. Só o evento nessa sala, tudo bem, tem alguma coisa aqui e aqui. E se ele durar, ele tem vários tempos envolvidos. Tudo bem? Por isso ele não é um evento. Ele é um conjunto de eventos no sentido relativístico. Tudo bem? O evento é cada coisa que acontece num ponto e numa posição. Tudo bem? Então, isso é a ideia de evento. Um ponto num instante. E, nesse sentido, a ideia de evento é a generalização do ponto euclidiano. Euclides, ponto, reta e plano. A geometria dele. Tudo bem? E aí, nesse livro aqui, logo depois do artigo do Einstein, tem um artigo do Minkowski, onde ele fala o seguinte, que gozado, por que a gente só fala de ponto em geometria?
Porque ninguém nunca observou um ponto a não ser num certo instante. Tudo bem isso? Só o ponto não tem existência independente do tempo. Isso que ele chama atenção. Ele fala isso. Esquisito. Três anos depois do Einstein ter feito a relatividade dele. Tem um artigo do Minkowski que está aqui, nesse livro. E ele fala o seguinte, o Minkowski foi o cara que fez a matemática da relatividade. E ele fala assim, ó, ninguém nunca olhou um ponto a não ser num certo instante. Tá? E por que a gente não fala do tempo? Então falemos. E na hora que você pega esse ponto aqui, que é o ponto de Euclides, e coloca o tempo, um instante, e daqui vira um evento. Tudo bem? Então o evento é isso. E na relatividade, a ocorrência do evento é uma coisa que não depende do observador. Oi. Então a relatividade está em R4? Oi? Então a relatividade está em R4. Está R4, sim. Não é bem R4, é porque tem uma... É mais ou menos. Porque o tempo ele é esquisito em relação ao espaço, tem uma pequena diferença, mas ele está em R4, se quiser. E aí, isso que você falou é importante pelo seguinte, porque daqui é a geometria, generalização da geometria em R3. Certo? A gente pensa do mesmo jeito que a gente pensa na geometria, só que coloca o tempo no jogo. Ok? Oi. Professor, você falou assim, um evento é uma coisa, um ponto, num instante. Mas o que seria essa coisa, um ponto, no instante, que é o evento? Por exemplo, olha aqui, tem alguma coisa aqui? Não, tem. Certo? Você viu que é o seguinte, eu fiz uma ação que deixou uma marca. Tudo bem? Mas isso não é tudo, isso é um pedaço. Você pega um móvel aqui. Assim, o carro, no seu referencial, não tem nada mais complicado que cinemática comum. Um carro passando aqui. Pergunta. Aí você tem que escolher um ponto do carro. Porque se você escolher esse daí são dois eventos. Então, escolhe esse daqui. Esse ponto passou por aqui? Passou. Tudo bem? Isso é um acontecimento. Ou seja, esse ponto passar por essa coordenada aqui, num certo instante, é um acontecimento. É. Mas então você precisa de uma intersecção de coisas. Eu preciso de 4 coisas, 3 aqui e um relógio. Porque eu preciso falar 3 coordenadas espaciais e um relógio que me diga o instante que eu fiz isso. Não foi essa a pergunta. Tá bom. Foi assim, você precisa do ponto no espaço e o passar do automóvel naquele ponto para dizer isso aqui foi um evento. Não, só o ponto no espaço não é suficiente. O ponto do espaço não é evento. É isso, Mas aí toma cuidado, que é o seguinte. Pergunta, eu pego o pedaço de giz aqui, e aí você fica olhando esse ponto do espaço aqui. E aí pergunta, tem um evento aqui? E qual é a resposta? Assim, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Porque ele tem várias... O fato dele não se mexer significa que ele tem a mesma coordenada espacial e coordenadas temporais diferentes. Sim, você vê que o tempo está passando aqui. Tá? Isso são eventos diferentes. Então, cada instante que você acessou esse negócio aqui, isso daqui é um evento diferente. Tudo bem? Então o evento é isso daí, um conceito, um acontecimento que pode ser detetável ou não, que é o seguinte, você pegou o carro que passou por aqui, você fotografou o carro passando? Não fotografou, mas você podia ter fotografado? Podia. E se isso foi possível, você fazer um experimento que detetou aquele acontecimento, aquele ponto, isso é um evento. Ou seja, o evento é um acontecimento no espaço-tempo que é passível de ser detetável por um experimento. Claro que é um experimento teórico, porque de verdade é duro fazer isso, mas tudo bem isso. Então, nesse sentido, ele parece com o evento do show de rock, só que a diferença é que o show de rock tem muitos tempos e muitas posições. Então, mas é um acontecimento, num ponto. Tudo bem?
Ou não? Sim, mas precisa ter algo naquele ponto. Algo, não necessariamente. Em geral será. Por exemplo, eu vou perguntar se a luz passou por aqui, vai ter a luz passando por aqui. Certo? Mas para pensar em evento, eu não preciso o evento ocorrer. Quer dizer, o que é o evento? O evento se resume a coordenadas espaciais e temporais. Evento é um ponto no espaço e no tempo. Apenas isso? Como se fosse assim, é um vetor que seria R,T e não uma função de R. Não é uma função. Função é outra coisa. Então, do jeito que estava falando, tipo, o tempo que passou. Seria uma função de RT. Não é uma função, é um ponto. E aí, se pegar isso aqui, tem vários pontos, tudo bem. Vários instantes, várias posições. Mas cada um é um evento. Do ponto de vista técnico do nome da relatividade. Tudo bem isso? E por que a gente generaliza esse nome de evento para essa situação? Porque pode acontecer uma coisa aqui. Pode. Aconteceu, não tem muita importância. Certo? Para a relatividade. Se aconteceu ou não aconteceu. Tudo bem isso? Ou seja, daqui esse conjunto de espaços, de posições e tempos é uma disponibilidade para eventos ocorrerem. Tá, sim. Vai ficar claro isso na hora que a gente fizer exercício. Na verdade, só vai ficar claro lá. Que a gente fica falando essa coisa aqui, não adianta um pouco, mas você não está feliz. Não? Ainda não. Tá bom. Tá bom. Só sim. Essa palavra, é importante trazer a palavra agora, porque essa é a palavra que a gente usa, que o Minkowski usou para descrever isso aí. Ele tirou, claro, da geometria euclidiana, falou assim, você adiciona um tempo a um ponto do espaço e só no ponto do espaço do Euclides precisa ter um objeto lá? Não, é um ponto. Tudo bem? Onde você pode passar uma reta. A reta precisa existir? Não precisa existir, mas fisicamente. Tudo bem? Mas ela... Essa é a ideia. Então você pega o ponto de Euclides e põe um instante lá. Qual instante que você olhou o ponto de Euclides? Oi. É que você tinha dito na aula passada, professor, que o objetivo é o evento, não é? Então, como é que vai ser o ponto no espaço-tempo objetivo se, por exemplo, nesse caso em que você mencionou agora, o ponto no espaço-tempo onde a luz vai se encontrar com a outra vai ser diferente? Você entende minha confusão? Sim, mas é o seguinte, a gente está vendo o seguinte, a palavra evento tem várias acepções aqui. A acepção mais concreta, que é melhor para começar, é o seguinte, é o ponto de acontecer alguma coisa. Tudo bem? Só se aconteceu alguma coisa, um acontecimento físico. E o que é importante desse acontecimento físico é que ele tenha sido passível de ser observado por um instrumento. Tudo bem isso? A ideia. Ou seja, passou um elétron por aqui, você poderia ter observado o elétron aqui? Em princípio, poderia. Claro que você fazer isso na prática é super duro, mas em princípio você poderia observar o elétron aqui. Tudo bem isso? Só sim, para a ideia de evento, vê se isso ficou claro, porque isso aqui é o fundamento de toda a cinemática relativística. Assim, nesse caso do trabalhar no quadro aí, o evento, por exemplo, do encontro das luzes, uma reta perpendicular. Tudo bem. Ele ia ser... E isso aqui é um evento. Isso. E aí ele seria algo que, conforme o tempo fosse andando, ele ia... Não. Aí é outro evento.
Ele chegou aqui um evento. Não, então, eu estou falando, tipo, os eventos. Os eventos, tudo bem. Não, aí eles são organizados de uma certa maneira, que isso é importante. A gente vai discutir como é que eles são organizados. Tá? Tem séries de eventos que são importantes. Então, mas aí ainda está preso a ideia de que precisa algo além do espaço e tempo para falar desses eventos. Por exemplo, encontro das luzes. Pode ser e pode não ser, é isso que eu estou querendo dizer. Tá. Segundo Einstein, é melhor pensar que precisa, no começo. Mas depois a gente joga isso fora. Que é o seguinte, isso aconteceu, precisou a luz encontrar a luz aqui. Se a luz não tivesse encontrado, isso também seria possível haver algo aqui. Basta ser possível haver algo, não precisa haver. Tipo, como se fosse nesse instante aí que a luz se encontraram, nesse ponto, aconteceu um evento da luz se encontrar. Podia ser. Aí se Porém, esquece. se tirar as luzes, esse mesmo ponto no espaço-tempo seria o mesmo evento. Exatamente. Ok. Exatamente. Fala. Então o evento é tipo uma coordenada? Oi? Então o evento é uma coordenada? Coordenada espaço-temporal. O que representa o evento é a coordenada espaço-temporal. Só que ele é mais que isso. Por que ele é mais que isso? Porque o evento é passível de ser observado. Isso que é a coisa muito importante. Sim. E aí se pergunta assim, uma coisa que é passível de ser observada é relativa ou absoluta? Segunda chance. Pessoal, por que isso? Pelo seguinte, que se a coisa aconteceu, é possível que algo aconteça no referencial e não aconteça no outro? Não. Não. Tudo bem? Como você observa é outro problema, esse é o problema da relatividade que a gente vai resolver. Como? Mas que ele aconteceu, não tem discussão. Tudo bem isso? Só sim. Isso é duro, duro. Fala. Isso é uma. Como eu falo, isso é um postulado, não é postulado a palavra certa, mas isso é algo implícito. É uma regra, tipo assim, não tem uma dedução para falar. Não. Física. Você não deduz a física. Não é possível fazer isso. Tá? Você coloca certas ideias lá e matematiza aquelas coisas e vê se você consegue ir para frente de um certo jeito, certo? Mas não é possível deduzir isso. Normalmente isso daí é justificado a posteriori. E aí a pessoa que fala isso, ele usa o argumento de plausibilidade, fazer é razoável que seja assim. Ele argumenta dessa maneira. E não dá para provar isso aí. Tudo bem? Só sim. Então, agora começa o jogo, que é o seguinte. Por isso, o evento é considerado aqui no curso uma coisa branca. Certo? Que branco é o símbolo das coisas que independem do referencial. O que independe do referencial para o evento? A ocorrência dele. Você pega esse problema do cara que jogou tinta na janela do trem. Põe o dedo, molha na tinta azul e passa na janela do trem. É possível que você veja isso e eu nunca veja. Não. Tá essa a ideia. Isso é um evento. Certo? Que eu posso ver em outro lugar, tudo bem, isso sem problema. Mas que você viu, eu não viu, que eu não vi, não dá para fazer física desse jeito, segundo a construção da teoria. Tudo bem? Então, se você viu, eu também vejo, alguma hora, em algum lugar. Sim. Por que isso aqui é desse jeito? Porque você poderia ter tirado uma foto e feito um registro no instrumento disso aqui. E aí está gravado lá. E não dá para você enganar um instrumento num referencial e o outro não vê. Tudo bem? Só assim essa ideia? Tudo bem, então vamos lá. Nessa linguagem, o evento é a caixa da nossa discussão anterior.
Ok, isso. E aí o que vai mudar de um referencial para o outro é como que você descreve esse evento. Então existem duas coisas. A ocorrência dele, que é absoluta, ninguém vai discordar a respeito da ocorrência, e do jeito que você vê. O jeito que você vê significa o quê? Quais são as coordenadas espaço-temporais dessa observação desse evento. Então você vai ter um referencial aqui, que é o referencial M, e esse evento, ele vai deixar uma sombra, no sentido platônico, aqui. Tá? Ele é maior do que isso aqui, mas ele vai se manifestar no seu referencial como algo que ocorre em x, y, z e t. Põe ponto e vírgula aqui para diferenciar o tempo das outras três coordenadas. Tudo bem isso? Então você vai atribuir certas coordenadas espaço-temporais para esse evento. Outro observador que você não pode ver ao mesmo tempo que esse, então por favor esqueça o que está escrito aqui, que é o João. Ele vai ver outra sombra do mesmo evento. O instante onde ocorre depende de quem olha. A posição depende de quem olha. A ocorrência não depende. Tudo bem? E isso é a regra do jogo. Ok? Só aí o jogo da relatividade ele passa a ser um jogo de um mapeamento, que é o seguinte. Se eu te conto uma história, como é que eu conto uma história? Fala, tinha um foguete que saiu da Lua, chegou na Terra, não sei o que, soltou um raio de luz. Cada coisa dessa é um evento importante no jogo. Então, os eventos têm uma sequência aqui no espaço de eventos. E o enredo é uma coisa assim, ó. Tudo bem isso? Como esse evento ocorreu, e vai ocorrer sempre, em qualquer referencial, o que muda é a posição espaço-temporal, esse enredo aqui, ele pode parecer outra coisa assim, ó. Ou seja, a organização da resposta depende de quem, a história, o jeito que a história acaba ficando no fim das contas, depende do referencial onde você está. Tudo bem isso? E é isso que a gente vai jogar esse jogo, aí ele fica claro depois quando a gente jogar. Ok? E aí, o seguinte, o que a gente vai ver hoje, começar a ver, e eu vou adiantar um pouco esse assunto, daqui da aula 20, mas vou passar a discutir hoje para poder fazer mais exercício. É o seguinte, existe isso aqui. Só pega a caixa, ela é um objeto absoluto. Tudo bem, mas tem visões relativas. Tudo bem? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso aqui é a faceta do evento no referencial vermelho. Isso aqui é a faceta do evento no referencial amarelo. Eles vão ter facetas diferentes, tal como a caixa tem. Mas ela tem um objeto absoluto no meio das duas coisas. Certo? E isso permite a criação de uma regra que eu passo daqui para cá. E isso aqui é a transformação de Lorentz.
Ou seja, o que é a transformação de Lorentz? É a regra que permite, dado um evento no referencial, você saber o evento no outro. As coordenadas no outro. Tudo bem isso? É uma regra, uma continha. Faz a conta e dá um resultado. Só uma pergunta. Isso é pesado? Pesado um pouco no começo. O exemplo estará mais claro. Só, na verdade, estou um pouco preocupado com vocês. Que é o seguinte, esse assunto é um assunto difícil, certo? Agora, por outro lado, relatividade não é você pegar o gama e jogar para baixo, para cima na conta, não é isso. Tem que fazer essas coisas. Não tem outro jeito, certo? E aí, o que precisa... Se você vai entrar num jogo, que é o que a gente vai aprender a jogar o jogo da relatividade aqui, ele não é difícil, mas você precisa conhecer a regra bem conhecida. Tudo bem isso? Sim. O que a gente está tentando falar é o seguinte: se você mora nesse canto da sala aqui, você vê essa faceta do evento, eu estou falando que você tem um olhar vermelho sobre a caixa. Na imagem da geometria tridimensional, se aquele referencial é o referencial vermelho, provavelmente você vê a caixa assim, ó. Tudo bem? Só como é que o cara do lado de lá vê a caixa? Você faz uma regra, se você tiver um CAD, no computador você vira a caixa e acabou. Tá? É fácil. Mas o outro cara, ele pode estar vendo a caixa assim, ó. Tudo bem isso? Isso daí é a mesma caixa. Só que é vista de jeito diferente. Pergunta o que é a transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz é o seguinte: é uma regra que permite você, se você conhecer esse ponto aqui, você faz a conta e vai perguntar onde que aquele ponto está. No outro referencial. E ele vai estar aqui, ó. Tudo bem? Aonde que ele vê aquele ponto? Dado que ele está no outro referencial. E aí você faz isso de ponto a ponto. E você vai fazendo isso aqui assim. E aí você mapeia um objeto no outro. Tudo bem? Dado esse objeto, você reconstrói o objeto no outro referencial. Tudo bem isso? Só em relatividade a gente faz a mesma coisa, só que a gente está falando com histórias. Por quê? Porque tem o tempo envolvido. Aconteceu antes, depois aconteceu isso, depois aconteceu aquilo. Então, tem um tempo envolvido. Mas a ideia é exatamente a mesma. Certo? A gente fazer um mapeamento de um problema no outro problema. Sim. E aí, como foi dito antes, isso daqui é R4. Tudo bem isso? Só uma pergunta. Professor, Tá. só para entender, historicamente, assim, na concepção das ideias, primeiro foi a relatividade restrita, depois esse espaço novo que tinha essa coordenada do tempo, e depois a transformação de Lorentz? Não. E isso foi uma bagunça, como muitas vezes acontece em física. Ou seja, essa lógica aqui é uma lógica reconstruída. O Lorentz, por exemplo, ele veio antes do Einstein para a ideia de contração. O Lorentz ele acreditava o seguinte: naquela época, eu estou falando assim, o eletromagnetismo estava pronto há apenas 20 anos. Então, é uma teoria que as pessoas estavam começando a conhecer. E aí eles perceberam, os melhores físicos da época,
que a matéria tinha propriedades elétricas. E o que o Lawrence pensou é o seguinte: como tem propriedade elétrica, quando você aí você pega um átomo, dois átomos de um corpo, e você pergunta qual é a força entre eles. E ele percebeu que quando você anda, essa força deve mudar. Então o Lawrence pensava que os objetos se contraíam porque eles eram feitos de interações elétricas e o eletromagnetismo fazia com que a força mudasse quando o corpo anda na sua frente. Ou seja, ele falou que esse corpo muda de tamanho quando ele anda na sua frente. É isso que ele pensava. E isso ficou uma ideia mais ou menos no ar, assim. O Einstein ele fez uma coisa mais radical. Ele não pensou em objetos físicos. Ele pegou a teoria do eletromagnetismo e falou assim, o que precisa acontecer com o espaço, com o tempo, com os campos, com tudo, para que a teoria seja a mesma para você, aqui nesse referencial, e para mim que estou andando assim. Ele fez uma pergunta matemática. Ele queria que o eletromagnetismo fosse igual aqui e aqui. Tá? E para que isso aconteça, isso que está nesse livrinho aqui. Para isso acontecer, o espaço e o tempo tem que mudar de referencial desse jeito. Então, segundo Einstein, há uma contração nos corpos em algumas situações, não porque o corpo é feito de coisas elétricas, mas é porque o espaço muda. Tudo bem? E aí, isso saiu tudo junto aqui. Nesse... Página 1. Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Aí, virei a página, segunda página. Parte cinemática. Primeira coisa que ele fala. Bom, é legal até falar isso porque tem uma ideia do que ele fez. Fala definição de simultaneidade. Que ele localizou que era o problema principal desse negócio. Que era a coisa mais complicada. Aí ele define simultaneidade. Por 2 páginas. Depois, relatividade dos comprimentos e dos tempos. Isso aqui, ó. De um lado e de outro só, uma página. Teoria de transformação de coordenadas e tempos de um sistema estacionário para outro sistema uniforme, movimento uniforme. É isso aqui que eu vou falar agora. Ele fez logo em seguida. 3 páginas. Significado físico das equações em relação ao corpo rígido que se move. Aí, mais 2 páginas. No total, esse pedaço, 14 páginas. E aí ele começa a segunda parte, fala assim, parte eletrodinâmica. Ou seja, ele fez tudo de uma vez só. Aqui dentro. E aí mais umas poucas páginas. Teoria do efeito Doppler. Aqui 5 páginas para a dinâmica. Efeito Doppler. Raio de luz. Movimentos elétrons com aceleração pequena. Acabou. Tá? Ou seja, ele só desculpa, ele sentou em cima do eletromagnetismo e viu o que precisa acontecer para que o eletromagnetismo seja válido num referencial e num outro referencial. Para que, do ponto de vista das leis, se você falar que o eletromagnetismo é uma lei física, ele vale aqui e vale aqui também. O que precisa acontecer? Precisa acontecer tudo isso aí. E ele pegou e descascou esse problema. Então, olhando só a teoria. Tudo bem? Mais perguntas?
Pessoal, vamos lá. Então agora eu tenho um pouco de matemática. Antes de começar a conta, eu vou dar a resposta do problema. Sua resposta do problema é a seguinte, cara. Só por favor, isso aqui é muito importante, que é isso aqui que a gente usa para operar com essa ideia. Só o que é a transformação de Lorentz? É o que permite, se você morar nesse referencial vermelho, você não pode ver o referencial amarelo, mas você pode saber. Tudo bem isso? Ou seja, via a sua consciência você tem acesso a ele. Via instrumento você não tem, mas via conhecimento você tem. Então, as coordenadas amarelas são objeto do desejo da teoria. É isso que você que está aí no referencial vermelho, isso que você quer saber. E aí, como é que você sabe isso? A resposta que a gente vai chegar daqui a pouco é isso aqui. Né? Essa coordenada é igual para você e para mim. Mas, por favor, atenção. Isso aqui é o que você mede o instrumento. Então, isso aqui você não tem a mínima chance de medir com o instrumento. Você. Tá. Por quê? Porque é equivalente à pergunta seguinte. Se você está sentado aí, pergunta o que eu vejo daqui. Não sei. Só tudo bem que você não consegue medir isso. Você só consegue medir o seu. Mas aí você pensa, faz uma conta e você deduz o que eu vejo. Então, esse lado vermelho, amarelo aqui, é o lado deduzido. Isso aqui é o medido. E aí, a gente vai explicar direito o que é isso. Essa coisa aqui tem uma mistura de espaço e tempo, parece Galileu. Relação nossa direção. Z é igual. E a enorme novidade da relatividade é essa relação aqui. Certo? Isso daqui é meio comum. O que parece o Galileu. A novidade da relatividade grande é isso aqui, que o tempo depende da posição. Isso é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente acha que o tempo é uma coisa absoluta. Então, a expressão que quebra essa ideia é essa daqui. A gente vai deduzir isso e vai usar. Mas, de qualquer jeito, é aqui que está a batata quente da relatividade. Nessa expressão. Oi. O V está indo para o X, né? Oi? O V é no X, né? Peraí, O V é um vetor qualquer? Não? Oi? O V é um vetor qualquer ou ele está numa direção? Não, V está na direção Y. A gente vai discutir isso aqui, mas por enquanto deixa só assim. Só ter um jeitão do que está acontecendo. E aquilo é um C embaixo, né? Oi? E aquilo é um C ao quadrado. Aquilo é um C ao quadrado. C ao quadrado. Isso daí é o seguinte. Você mede o vermelho, e você sabe via conta o amarelo. E o possível também é o contrário, é verdade. Ou seja, eu, no referencial amarelo, aqui eu posso saber o que você vê, sem estar lá.
eu tenho a mesma regra, a única coisa que muda é o sinal da velocidade, a gente vai discutir isso direito. Mas, pessoal, tudo bem isso aqui, como ideia. Ou seja, qual que é a ideia importante? A ideia importante é o seguinte, o que você mede aqui? Eu meço coisas amarelas, porque estou no referencial amarelo. Eu não tenho jeito de enxergar o mundo com o seu olho. Mas eu vou saber o que você vê. Tudo bem isso? Só aí você vê que relação estranha isso daqui. Isso daqui você sabe, isso daqui é o que eu sei, isso daqui é o que eu vejo. E ao contrário aqui, isso daqui é o que você vê, isso daqui é o que você sabe. E aí existe uma simetria entre os dois observadores. Tudo bem isso? E aí pergunta, como é que a gente chega a esse resultado aqui? Isso que a gente vai fazer agora. Pelo menos esboçar essa ideia. Oi. Na última aula tinha uma diferença de simetria. Você falou de simetria, agora eu lembrei. Aquilo lá vai voltar, gente? Não. Ele vai voltar nos exemplos. Pergunta, o que é relativístico nessa discussão aqui? A simetria entre os dois observadores é total. Totalmente simétricos. Agora, o jeito que você vê uma historinha não é igual ao jeito que eu vejo a mesma historinha. Só isso. Então, o problema está na historinha que foi contada. Historinha que é fotografia do relógio, coisa desse tipo. Tá? Aquela história é assimétrica. Então, o resultado sai assimétrico. Sem problema. Tudo bem? Quer dizer, ou seja, a simetria das histórias não é obrigatória. O que é obrigatório é a simetria das observações. Isso vai ficar claro, eu acho que mais nos exemplos. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Para fazer transformação de Lorentz, eu preciso colocar esse observador nesse referencial, e ele é colocado assim, J aqui, e J se move para cá com velocidade V. E ele é vermelho porque você está vivendo, tudo bem? Nesse referencial aqui, isso tem a seguinte cara. Se J é isso daqui, o referencial M está andando para cá com velocidade V. Ao longo do eixo Y. Então, nesse referencial vermelho aqui, você vê isso. No referencial amarelo eu vejo isso. Tudo bem? Totalmente simétrico. Só um aviso, essa aula de hoje é uma aula pesada, as aulas seguintes são mais, eu diria, mais fáceis de serem entendidas, porque essa aula é uma aula mais geral. Como é que eu chego às transformações de Lorentz? Como é que se chega a isso? Ou seja, como é que eu deduzo esse resultado? É isso que eu quero saber. A ideia é a seguinte. Você vai supor, vai olhar a geometria. Se você pega dois sistemas de eixos, um assim e um assim, rodado em relação ao primeiro, e você pega esse ponto aqui, no espaço. No sistema amarelo, as coordenadas desse ponto espacial, esse coordenado e essa coordenada. Tudo bem? O mesmo ponto aqui tem coordenadas assim e assim. Tudo bem? Se você
Se perguntar como que as coordenadas amarelas se relacionam com as coordenadas vermelhas, você vai ter uma coisa do seguinte tipo. Só por que isso aqui de rotações é importante? Porque os caras que fizeram a relatividade eles sabiam rotações. Eu já tinha estudado isso. Eles se inspiraram nisso daqui. Só pergunta, por que numa relação desse tipo nunca aparece x aqui e x ao quadrado aqui? Porque a rotação é linear. Oi? Porque a rotação é linear. Não, tudo bem, por que a rotação é linear? Então é a mesma pergunta. Em profundidade, não que ela acaba sendo. Mas por que ela tem que ser linear? Ela foi em uma dimensão só? Oi? Ela foi em uma dimensão só? Só porque a dimensão só? Não. Eu tenho uma razão muito, muito mais profunda. Que é a seguinte. Se você fizer uma teoria e que você põe a origem do seu centro de referência aqui, e você mudar para cá, a geometria pode mudar por causa disso? Só a cara das coisas pode, mas as relações mais profundas não podem. Tudo bem isso? E o único jeito disso acontecer é você ter relações lineares. Porque você soma coordenadas constantes na coordenada de um sistema e você acaba somando do outro também. Se você tiver uma relação não linear, isso não é mais verdade. Então, quando eles foram fazer as transformações de Lorentz, eles impuseram a seguinte coisa, falaram assim, eu quero que eu tenha um conjunto de relações lineares aqui. E só por que eles supuseram uma coisa linear? Porque eles querem que, se você somar uma constante aqui, isso aqui vira uma soma da constante do lado de cá. Tudo bem? Isso para preservar as características do espaço, equivalente para translações. Tudo bem? E aí você vai fazer isso com todas as coordenadas. Então, se escreve isso N vezes aqui, eu vou escrever, sinto muito. Se está feito na apostila assim, você não precisa copiar, se você não quiser. Desculpa, x, yx, yzx, mais lzy, mais lzz, mais lzt. X, Y, Z e T. L, T, X.
qual que é o objetivo do jogo? Agora é eu determinar essas 16 incógnitas que eu tenho aqui, né, nesse sistema. Tudo bem, eu tenho que fazer isso a partir de uma teoria. Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa é o seguinte. Se você pegar um livro avançado de relatividade, o cara vai discutir o seguinte: como é que você passa desse referencial aqui para esse referencial assim torto? Tudo bem? Qual é a diferença dos dois desses aqui? É que isso aqui é uma translação e mais uma rotação. Isso aqui é a forma mais geral, mas é muito complicado e não vale a pena, porque não ganha física nova. Que a gente vai considerar apenas os casos assim, ó, que os eixos são paralelos. Tudo bem? E quando os eixos são paralelos, o que acontece? Se você pegar um evento, um ponto aqui do espaço, que depende de uma certa coordenada, x, por exemplo, esse tipo de arranjo não vai fazer, se ela depender só de x aqui nesse referencial, ela não vai depender de x e y no outro. Tudo bem? As coordenadas não se misturam. Então, essas componentes aqui, isso daqui fica zero, quando eu pego esses paralelos. Então, isso aqui some, isso aqui some. Isso aqui, deixa lá. Mesma coisa aqui, isso daqui some, isso daqui some. Oi? Não, peraí. Não, velho. É o LZY só. Peraí, desculpa. Um sofá. Oi. É, no caso do Z, ele é o LZY só. LZY, sim. Você tem razão. Só além disso, você usa a seguinte ideia, com eixos paralelos. Pensa no seguinte. Isso aqui é a coordenada x para você, isso aqui é a coordenada z e aqui é a coordenada y. E eu estou andando ao longo do eixo y. Se você pegar um ponto aqui, pergunta qual é a relação da coordenada x no referencial azul e no referencial amarelo. É a mesma. Só tudo bem que ela tem que ser a mesma? Sim. Faz isso? Aham. Sim, fala. Você tinha falado sobre de um evento que só depende que depende só do eixo X, mas um evento Não, fala. ele não é uma coisa pontual, então como pode depender? E pode ser zero por as duas componentes. Perdão? Pode ser 0, 0, 0, 0, x, só x não nulo, por exemplo. Mas vai depender, tem que ser uma função, por exemplo, uma relação de pontos, não pode ser só um ponto isolado. Não, pessoal, o que são essas coisas vermelhas aqui? Conceitualmente. As coordenadas Coordenadas do João. de um evento. Sim. Tudo bem? O que são as coisas amarelas? As coordenadas do mesmo evento no outro referencial. Tudo bem? Então, um evento, ou seja, quantos eventos estão envolvidos nessas relações aqui? Só um. Tudo bem isso? Então, isso daqui é a cara do evento no referencial relacionado com a cara do evento no outro referencial. Só tem um evento presente aqui nesse conjunto. Tudo bem isso? Agora, que jogo eu estou jogando? Eu preciso ter 16 equações, 16 incógnitas aqui.
Então, eu tenho que pegar alguns casos particulares e resolver esse problema para aquele caso particular. Isso me permite entender o que está acontecendo. Tá? É isso que eu vou fazer. E agora eu estou pegando um evento particular. Peguei esse evento aqui, ó. Esse ponto só. Parado aqui. Isso é um evento. Tem uma coordenada t igual a 0, x e y. Tudo bem? X e z. Põe um assimétrico assim. Z aqui, x aqui. Quando esse eixo desloca, essas coordenadas são as mesmas nos dois referenciais. Então, isso daí simplifica enormemente essa discussão, porque isso aqui também desaparece, isso aqui fica 1. Tá, que é essa relação aqui. Então, está dita a seguinte coisa, que quando você tem a coordenada perpendicular ao eixo de deslocamento, as coordenadas do evento são mantidas. São iguais aos dois referenciais. Isso vale para a coordenada y, x e para a coordenada z também. Então, isso daqui dá 0 e isso daqui dá 1. E ele tem essa coisa aqui. E o problema melhora porque eu já tenho menos variáveis para discutir. Tudo bem? Só tinha esquecido de falar antes também, pelo mesmo motivo que não havia interferência de coordenadas diferentes uma sobre a outra, isso daqui é 0, isso daqui também é 0, isso daqui é 0, isso daqui também é 0. Por quê? Porque eu estou dizendo que a única coisa que varia nesse tipo de problema, se você olhar de lado assim, a coordenada desse evento ela muda com o tempo. Então, ela é alterada quando o sistema se desloca. Tá? E só essa. Então, a gente tem um sistema que, no fundo, só tem essas componentes aqui. Professor, Oi. você tem que... Aqui. Você tem que obrigar o sistema a andar sempre para uma direção específica. Só pergunta dele, eu tenho que obrigar sempre o sistema a andar numa direção específica? Não, não tenho. Mas se eu fizer isso, a vida fica mais simples, que é o que eu estou fazendo. Então, é o seguinte, isso que eu te falei, se você pegar um livro de pós-graduação, o cara vai tratar esse sistema aqui. Um se desloca em relação ao outro desse jeito. E aí, o negócio fica tudo feio, porque todos esses coeficientes estão lá presentes. E aí pergunta, eles são úteis para discutir alguma coisa? Em geral, não muito. Ou seja, tudo que você consegue discutir naquele sistema, você discute nesse também. Tá? Só que parece um pouco mais feio, fala assim, eu estou no caso que os eixos são paralelos e o deslocamento é só em relação ao eixo Y. Mas aqui, perto de generalidade, não. Isso aqui é a transformação de Lorentz tão geral quanto a outra. Tá? Só que é mais simples. Ou seja, eu não inventei nenhuma... nada para ficar mais geral do que eu preciso e complicar minha vida. Tá? Então, eu simplifiquei minha vida ao máximo, só isso. Tá? Só isso. Mas a pergunta é geral, absolutamente geral. Então, se tiver um problema, a coisa anda para cá, você chama esse eixo de Y. Certo. E aí caiu lá e pronto.
Tudo bem? Ou seja, não precisa ser mais geral que isso. Só vamos lá. Sobram 4 coeficientes. 2 deles você mata do seguinte jeito. Pergunta, como é que eu descrevo o movimento desse ponto aqui no referencial vermelho? Ou seja, isso aqui é o referencial amarelo, isso aqui é o referencial vermelho. Eles passaram pelo outro aqui. Aí, como é que você descreve o movimento desse ponto aqui sobre esse eixo Y? Só se você falar que Y aqui é VT, tudo bem? Isso daqui é o movimento desse ponto. E qual é a coordenada desse ponto? Amarelo. 0. Tudo bem isso? Então, você pode falar que 0, no caso particular, pegar essa equação aqui, escrever 0 igual, isso aqui é genérico, mas daqui agora eu quero pegar esse caso particular. Se ela vale genericamente, ele vale também para esse. Então, pega esse caso aqui. Ele vale L Y. Quanto que vale Y nesse caso aqui? VT, tudo bem? Só V não tem cor, mas deixa vermelho por aí. Mais LYT T igual a 0. Tudo bem? Isso aqui é igual a 0. Por quê? Porque isso aqui é a coordenada desse ponto. Aqui. Então, feito isso, você conclui o quê? Que LYY é igual a menos vezes V, né? É igual a LYT. Você faz a mesma coisa, tudo bem? Matei uma relação. Só faltam 3. Você faz o contrário. Pergunta como é que você descreve o movimento desse ponto aqui no outro referencial. Isso aqui é uma relação que saiu disso aqui, agora já usei, jogo fora, deixo só o resultado. Outra relação, se você pegar y igual a vt, menos, né? Que ele está andando para lá, que é igual a L, y mais L, y, t. E essa equação de baixo é t igual a L, ty, y mais L, t. Se você multiplicar essa equação aqui por V, e somar com isso daqui tem que dar 0. Tudo bem? Aí você acha outra relação entre essas variáveis.
Tudo bem? Só pergunta se eu gosto dessa aula. Não, não gosto. Porque assim, é meio inevitável se fazer essas contas. Mas o que é importante, então? É importante o seguinte. Você tinha um sistema aqui de 16 equações com 16 incógnitas. E, usando situações particulares, você elimina várias dessas incógnitas. Pouco a pouco. Fiz o que eu eliminei o que eu podia, sobraram 4. Como é que eu elimino essas 4 remanescentes? Usando o fato que esse ponto aqui, eu sei a coordenada dele, ele anda nesse eixo, uso a situação simétrica, faço isso. E agora o que eu queria discutir tem outras 2 situações. Oi. Que ali o Y vermelho não é 0. É o Y vermelho 0, tá certo. Tem razão. Ele é 0, sobra essa relação aqui. Eu não queria nem escrever. Por quê? Porque o mais importante é a gente... Se você não virou a conteira, tudo bem? Qual é a ideia? Faltam 2 equações. Essas 2 equações, elas vêm de uma situação um pouco mais difícil. Que é isso que eu queria discutir, que é o seguinte. Você precisa usar um artifício... Pessoal, calma. Só para completar essa discussão. Pergunta, eu usei a relatividade aqui? Não. Estou fazendo uma coisa que não tem nada de relativística. Tudo bem? E para ela ser uma coisa que descreve a relatividade, ela tem que entrar a relatividade. Então, pergunta, como é que entra a relatividade no jogo? Que é isso que eu queria discutir agora. Que é o que a gente usa para matar as 2 últimas equações. 2 últimas incógnitas. Seguinte, pega o referencial vermelho. Só vou lá, a última coisa que falta, que agora precisa um pouquinho de física. A relatividade vai entrar aqui. Você pega essa situação, 2 referenciais, e faz o seguinte experimento. Na hora que um referencial está passando pela origem do outro aqui, você pisca uma luz. E aí essa luz, com o tempo, ela vai fazer uma bolha aqui. Tudo bem isso? E essa bolha, se você tiver um grão de poeira aqui, ela vai iluminar o grão de poeira. E você vai ver uma luzinha, que é o evento. No sentido que você falou no começo, assim, aconteceu algo. Tinha um grão de poeira aqui, ele foi iluminado. Tá. E aí, pergunta, como é que você descreve? Ele estava lá no ponto P. Como é que você descreve as coordenadas desse ponto aqui nesse referencial? Se ele foi iluminado, significa que a bolha saiu de lá um certo instante e numa hora ela estava aqui. Isso significa que as coordenadas do ponto P satisfazem essa coisa aqui. Z quadrado. Oi? Z quadrado. Tudo bem isso? Faz a mesma coisa no referencial amarelo. Pergunta. Se a luz foi emitida no referencial vermelho, ela foi emitida também no referencial amarelo? Foi, uma coisa objetiva. Se aquele pontinho de grão de poeira foi iluminado no referencial vermelho, foi no amarelo também? Foi.
Tudo bem? Então isso significa que no outro referencial você vai ver uma coisa assim. E as coordenadas desse evento estão relacionadas por essa situação aqui. Tudo bem isso? Só relatividade aqui? Sim. Por quê? Para escrever isso, usei o fato que ser o mesmo nos dois referenciais. A gente está considerando a volta da luz até o... Não. Iluminou, produziu a luz, iluminou uma coisa lá. Só preciso de dois. Só para entender mais ou menos aí, você colocou os dois referenciais tipo, na mesma posição e no tempo igual a zero que sai uma bolha? No tempo igual a zero que sai a bolha. Na mesma posição inicial? Na mesma posição inicial. Ou seja, na hora que o referencial passou sobre o outro aqui, assim, ele estava fazendo assim, tum, explodiu, saiu a luz. E a luz começou a crescer aqui. Se eu quiser, eu posso escrever isso assim. Tudo bem, passei C2 para lá. E aí, quando eu faço isso, essa coisa aqui é igual a isso aqui. Tudo bem? Por quê? Porque são a descrição dos mesmos dois eventos, só que referenciais diferentes. Tudo bem. Mas é a luz sendo emitida e a luz sendo iluminando o grauzinho de poeira. Tudo bem? Só assim. Então, para eu terminar esse conjunto de equações aqui, eu vou lá e escrevo isso aqui. Que x2 mais y2 mais z2 menos c2 igual, mesma coisa no amarelo. E essa daqui é a única relação que vem da relatividade. Por que vem da relatividade? Porque eu falei que esse C aqui é igual a esse C aqui. O C não depende do referencial. Tudo bem? Você pega essa coisa aqui. Eu já aprendi que isso é igual a isso é igual a isso. Então, nessas duas equações, esse pedaço que simplifica, cancela isso com esse. Outra cor aí. Cancela isso com isso. E sobra só uma relação entre y2 e t2 vermelho e y2 e t2 amarelo. Que junto com as outras equações resolve ter quatro incógnitas, acho zeros. Tudo bem? Faço a conta e tenho isso aqui. A igualdade dos T's da última aula não pode entrar? Não. Não pode por quê? Porque naquela aula eu não falei de evento. E se eu não falei de evento, eu falei de relógio. Por isso que é aquela coisa confusa. Tá? Naquela aula eu controlei o discurso para carregar o discurso para onde eu queria, mas ele não é um discurso limpo. Não falei, olha, veja o evento aqui, o evento aqui, o evento aqui. Não falei isso. Tá? E agora sim estou falando de evento. Então isso aqui é totalmente claro. Sola pesado.
Ok? Só agora o que eu queria é o seguinte, ver se você refoca a atenção, porque teve um monte de ruído aqui, mas, de conta, etc. Mas o que importa é o conceito. Qual é o conceito? O conceito é muito simples, que é o quê? Na relatividade, tem essa noção de evento, que a gente vai mexer com ela, você se acostuma mais ao que significa. Mas, provisoriamente, você pode pensar nela como um acontecimento. Só que não é um acontecimento que só ocorre num ponto, num instante. Tudo bem isso? O que eu quero dizer isso? Se eu pegar um pedaço de giz, ou apagador, e carregar o apagador aqui, isso é um monte de eventos por muitos motivos. Tanto porque tem muitos tempos envolvidos, como porque tem muitos pontos envolvidos. Okay? Então o evento não é isso. E a gente nunca pensa num problema de relatividade começando com um corpo grande. A gente só pensa em pontos. Tudo bem? E aí, vou perguntar, então, um evento possível é o fato desse ponto estar aqui. Outro evento possível, esse ponto ter que passar para cá. Outro evento possível, esse mesmo ponto está aqui. Tudo bem isso? Sim. Então, evento, de novo, é uma coisa que tem essa manifestação aqui. Que se manifesta como um ponto no espaço e no tempo. E aí, tem uma regra, que é a transformação de Lorentz, que é essa coisa que a gente esboçou a dedução, que não foi até o fim, mas está feito da apostila, e o resultado é esse, que diz o seguinte: você tem uma regra, se eu te dou um evento, você sabe qual é a observação do mesmo evento por outro observador. E o que isso aqui é muito importante, que é o mesmo evento. Então, de novo, você está olhando facetas de algo. Certo? Transformação de Lorentz é a regra que permite você ver uma faceta aqui e outra faceta aqui. Como é que elas se relacionam? Desse jeito. Ok? Uma regra que matematicamente é simples. Só em tudo que tem de difícil em relatividade, você acha esquisito, está só escrito nessa equaçãozinha aqui. Só isso. Ou seja, não tem nada mais do que isso. Nunca vai ter uma conta pior que essa. Porque é a conta mais difícil que tem. Então você vê que o problema não está na conta. Então está em outro lugar. Como é que a gente olha esse problema? Como é que a gente olha esse problema? O evento, ele se manifesta no seu referencial. Encostei o dedo no outro. Esse evento especial aqui. Encostei o dedo no outro. Se manifestou no seu referencial. Você podia aprender esse evento por meio de instrumentos. Podia tirar foto, podia fazer... Pode. Tudo bem? Isso daí, nesse exemplo, corresponde a essas coordenadas aqui. Você viu num certo ponto, numa certa posição. O que é isso daqui? Isso daqui é uma coisa que você não tem acesso através de instrumentos. Você. Mas você sabe. Ou seja, isso daqui está no mundo platônico. Sim. Está no seu conhecimento. Não está na sua observação. E aí tem o recíproco. Eu observo as coisas amarelas e sei os vermelhos. Agora, qual é a coisa incrível? A coisa incrível é o seguinte: se você observa algo aí, faz essa conta e pergunta, e liga para mim, o fax, ou manda um e-mail, não sei o que, e fala assim: eu vi que aquela coisa ocorreu nessa posição aqui, ó, eu sei. Eu falei: é verdade. Tudo bem? Só esse é o poder da relatividade. E nessa hora que a coisa fecha.
Se não tivesse essa última coisa, seria um objeto de ficção. Você fala que eu vejo, tudo bem, você pode falar que eu estou vendo, isso aqui, eu estou vendo um cachorro. Você faz a teoria e me faz ver um cachorro ali. Tudo bem isso? Agora pergunta para mim, eu estou vendo um cachorro? Não. Então significa o quê? Que a sua teoria é ruim. Tudo bem isso? E o que é importante aqui é que a teoria não é ruim, ela é ótima. Porque se fala assim, você vê tal coisa, eu falei, vi mesmo. Tudo bem? Então, quando os observadores conversam entre si, que eles podem conversar, o que você imaginou que eu vi mesmo. Tá, isso que é incrível. Sim. Só então, como eu falei, isso aqui é uma coisa que estava prevista para a aula 20, que hoje é a aula 19, segunda tabela lá, mas o que a gente vai fazer é dar os exercícios mais devagar, para a gente poder, é lá que a gente vai pegar esse negócio e entender o que está acontecendo.